Fala pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre pasta térmica. O que é pasta térmica? Para que serve a pasta térmica? Como aplicar corretamente a pasta térmica? Os equívocos mais comuns na aplicação da pasta térmica e também falaremos sobre a manutenção da pasta térmica. Neste vídeo eu darei como exemplo a instalação, a aplicação da pasta térmica entre um processador e um sistema de refrigeração, ou seja, um dissipador de calor ou um cooler, porque este é o caso mais comum que o usuário final, ou seja, você, vai ter de aplicar ou utilizar, manipular a pasta térmica. Mas isso significa que não existem outras aplicações da pasta térmica. Na verdade, qualquer tipo de semicondutor, por exemplo, chips, transistores também, que necessitam de dissipador de calor, ou um cooler, um sistema de refrigeração, você vai ter de usar pasta térmica nessa instalação. Mas só para facilitar a explicação da pasta térmica, a gente vai dar como exemplo o processador de computador. É só adaptar as explicações que a gente vai dar aqui para outras aplicações, se for o seu caso. Pois bem, o que acontece? Quando você tem uma superfície de um chip, de um semicondutor, ele gera muito calor, e pode ser necessário que exista um sistema de refrigeração para fazer a troca de calor desse calor que está sendo utilizado, produzido, melhor dizendo, gerado pelo semicondutor. Tá? Então, o que acontece? Normalmente a gente vai utilizar um dissipador de calor, que vai ser uma peça que vai ter uma base normalmente de alumínio ou alumínio niquelado, que é aplicado com uma liga de níquel, sobre essa superfície do dispositivo semicondutor. Então a gente tem de um lado o dispositivo semicondutor e tem lá a base do nosso cooler, dissipador de calor, para dissipar esse calor que é gerado então pelo semicondutor. Então a gente quer que essa transferência de calor entre o semicondutor e o dissipador de calor seja a melhor possível. A gente quer que o máximo possível de energia, ou seja, de potência, de calor que esteja sendo dissipado, gerado pelo semicondutor, seja transferido para o dissipador de calor, para então o dissipador de calor poder dissipar esse calor de alguma forma, normalmente através do ar, quando tem uma ventoinha acoplada, ou então através de um sistema de refrigeração líquida, onde esse calor vai ser transferido para um sistema líquido, um líquido refrigerante, que então vai ser bombeado e dissipado de outra forma, um sistema um pouquinho mais complexo. Pois bem, quando a gente tem, hoje em dia, os processadores, eles têm uma chapa de metal sobre sua superfície. Então, o semicondutor tem uma chapa de metálica nos processadores atuais, tanto da Intel quanto da AMD. Essa chapa de calor é chamada de espalhador de calor, ou em inglês chamado heat spreader, o abreviado HS. Literalmente, espalhador de calor. Então, para facilitar esse contato entre o processador e a base do dissipador de calor, do sistema de refrigeração. Então, o negócio é o seguinte: quanto mais apertado, quanto mais pressão tiver entre essa chapa metálica, o heat spreader, o espalhador de calor, e a base do nosso cooler, a base do nosso, melhor dizendo, dissipador de calor, do nosso sistema de refrigeração, melhor. Então, tanto vocês vão reparar que o cooler tem o sistema de retenção do cooler, dá uma grande pressão em cima do processador. Você tem uma pressão bem forte para ter essa transferência de calor ser a máxima possível. Então, um dos fatores que impactam mais nessa transferência de calor entre o chip e o dissipador de calor é essa pressão. Tá? As chapas de metal, por mais que você olhe ao olho nu e elas parecem bastante lisas, elas não são perfeitamente lisas. Então, quando você tem as duas chapas de metal aqui pressionadas, formam bolhas, micro bolhas de ar entre essas duas superfícies, porque as superfícies não são perfeitamente lisas. Por mais que você olhe, você acha, poxa, está lisa, mas se você pegar um microscópio ali e olhar, você vai ver que tem imperfeições. Então, quando você tem essa pressão e forma essas pequenas bolhas de ar, essas microbolhas vão atrapalhar, uma maneira bem leiga de explicar, vão atrapalhar essa transferência de calor entre o chip
e a base do nosso dissipador de calor. E aí que vai entrar algum sistema de composto térmico, né? Então, o termo correto, né, a categoria correta da pasta térmica é um tipo de produto classificado como composto térmico. A pasta térmica é o composto térmico mais conhecido de vocês, né? Então, quando você vai aplicar esse composto térmico, no nosso caso, a pasta térmica, entre o chip e a base do nosso dissipador de calor, o que vai acontecer? Qual é a função da pasta térmica? É preencher essas microbolhas de ar que iriam formar, né? E aí vai fazer o quê? Não é que vai impedir completamente, mas vai diminuir bem a formação dessas microbolhas de ar e vai melhorar, então, a condutividade térmica entre a superfície do nosso processador, no nosso caso aqui, e a nossa base do nosso cooler, do nosso dissipador de calor, do nosso sistema de refrigeração, falando de uma forma mais genérica, tá? Então, repetindo, o papel da pasta térmica é, então, impedir a formação de microbolhas entre a superfície do chip e a base do dissipador de calor. Esse é o papel, então, da pasta térmica. Um equívoco muito comum é achar que o papel da pasta térmica é melhorar a condução do calor, a transferência de calor entre o chip e a base do dissipador de calor. Tá? Essa não é a função da pasta térmica. Repetindo, a função da pasta térmica é evitar a formação de microbolhas e, com isso, vai melhorar a condutividade térmica entre os dois componentes. Tá? O papel da pasta térmica não é melhorar a transferência de calor de uma forma genérica. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a quantidade correta de pasta térmica que você deve utilizar na instalação de um sistema de refrigeração é muito pequena. Tá? Você deve botar um pouquinho de pasta térmica no centro lá do nosso heat spreader, do nosso espalhador de calor, uma quantidade equivalente a 1 grão de arroz. É muito pouquinho que você deve utilizar. 1 grão de arroz, lembre-se disso, memorize isso. 1 grão de arroz, você vai botar só um pouquinho. Tá? E aí quando você botar um pouquinho, a pressão que vai ser formada ali, né, pelo sistema de retenção do sistema de refrigeração, do cooler, vai espremer essa pasta térmica e espalhar essa pasta térmica sobre a superfície do processador, pela base do cooler também. Tá? E essa pequena quantidade já é o suficiente, porque, como eu falei para vocês, essas imperfeições da chapa metálica, tanto do processador quanto da base do cooler, são microscópicas. Então, não precisa muita quantidade de pasta térmica. Então, o equívoco mais comum, né, que a gente vê no dia a dia é o usuário, portanto, pensando que a pasta térmica é para melhorar, né, a transferência de calor entre o processador e o cooler, sair espalhando um monte de pasta térmica sobre o processador, e aí quando você coloca o processador, aperta o mecanismo de retenção do cooler, sai pasta térmica para todo quanto é lado, espirra para fora do processador e até vazando para cima da placa-mãe. Tá? Então, fazendo uma sujeira danada. E o grande problema dessa sujeira, desse excesso de pasta térmica que vai para todas as direções, é que alguns modelos de pasta térmica produzem condutividade elétrica. Então, pode acontecer de dar algum tipo de curto-circuito na placa-mãe quando tem muita pasta térmica aplicada sobre o processador, porque ela vai escorrer, vai poder, de repente, encostar em pontos da placa-mãe e fazer condução entre pontos da placa-mãe, criando algum curto-circuito, e aí o computador não vai funcionar corretamente, pode dar problemas aleatórios no computador. Outro problema do excesso de pasta térmica é que muitas vezes, a gente já fez testes no Clube do Hardware, né, o Rafael Coelho fez vários testes no Clube do Hardware e viu que o excesso de pasta térmica, na verdade, piora o desempenho do sistema de refrigeração do computador. Ou seja, a gente fez um teste com pouca pasta térmica e com excesso, então é melhor pecar pela menor quantidade possível, né? E não pelo excesso, como seria a lógica de você pensar, não, se eu botar mais vai melhorar. Não, com pasta térmica é o contrário. Quanto menos você colocar, melhor. Tá? Então, a gente fez esse teste e chegou a esse resultado, né, que uma quantidade menor era melhor para a transferência de calor do que um excesso. Antes da gente continuar,
a gente já está com o nosso clube de membros ativado, pessoal. Então, dá uma olhada, né? Você sendo sócio aqui do Clube do Hardware, você vai ter acesso antecipado aos vídeos que a gente coloca no ar, vai ter acesso aos vídeos exclusivos, mas principalmente você vai estar colaborando, né, para que eu continue gravando vídeos como esse, tá? O link está aqui na descrição e vai ser um prazer ter você como sócio aqui do Clube de Membros do Clube do Hardware. Pois bem, continuando. A manutenção da pasta térmica. Em teoria, uma vez instalado, você não precisa mais mexer na pasta térmica. Tá? Alguns usuários gostam de ter como procedimento, não só usuários, mas técnicos, quando vai fazer uma manutenção preventiva no computador, trocar a pasta térmica. Tá? Pode ser, não há contraindicação em relação a isso. Né? Vai aproveitar para limpar o gabinete, está cheio de poeira, limpa tudo, e aí o técnico, o usuário resolve, não, vou tirar também o cooler do processador, o sistema de refrigeração do processador, e vou limpar ali a pasta térmica e substituir, colocar uma pasta térmica nova. Nenhuma contraindicação em relação a isso. Tá? Para você limpar a pasta térmica, o produto ideal, adivinha, álcool isopropílico, né? A gente já fez um vídeo só sobre álcool isopropílico. Se você não assistiu o vídeo sobre álcool isopropílico, recomendo, né? O álcool isopropílico é o produto correto para limpeza de qualquer coisa envolvendo componentes eletrônicos. Então, o produto correto para você remover pasta térmica de cima do processador, da base do cooler, é o álcool isopropílico. Tá? Então, pode usar um paninho daquele tipo Perfex, né? Pode usar papel toalha, tá? Molha bem com álcool isopropílico, limpa tudo e aí você aplica a pasta térmica novamente, depois que tiver limpado todo o computador, um pouquinho só o centro lá do espalhador de calor, como eu falei, né? Só uma quantidade equivalente a um grãozinho de arroz ali no meio e coloca de novo, vai ficar beleza, tá? Então, esse é o nosso recado do vídeo de hoje, né? A pasta térmica, você deve utilizar uma pequena quantidade, apenas uma pequena quantidade. Excesso de pasta térmica, além de sujar o seu computador, né, pode acontecer de criar curto-circuito na placa-mãe, dependendo do modelo da pasta térmica, se ela tiver condutividade elétrica, né, além de piorar o desempenho térmico do processador, do sistema de refrigeração. Uma pequena quantidade só, a pressão que vai ser exercida sobre o processador através do mecanismo de retenção do cooler já é o suficiente para espalhar aquela pequena quantidade e melhorar a condutividade, porque o papel da pasta térmica, então, é eliminar aquelas microbolhas de ar que passam a existir porque a superfície, tanto do processador quanto da base do cooler, não é perfeita, não é perfeitamente lisa, né? Criam imperfeições microscópicas ali que formam essas microbolhas que atrapalham a dissipação do calor. É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreva no canal e considere se tornar sócio do nosso clube de membros. Assim teremos o estímulo necessário para continuar produzindo vídeos que nem esse. Conheça também meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. O link está na descrição. Um grande abraço e até a próxima.